sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém, amados? Até aí. O nosso desejo hoje é que você saia daqui com algo claro na sua mente. Eu quero manter a comunhão com o Pai. Então, como que faz para a gente andar nessa dinâmica, mantendo a comunhão com o Pai? Porque isso não é algo que eu tenho aqui e vou ter sempre. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque a comunhão, ela pode ser perdida. Aqui o próprio João diz que tinha alguns dentro da igreja que estavam andando em trevas. As trevas, ele fala no passado, no verso 11 ele fala, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que olhos são estes? Os olhos espirituais. Eram pessoas que enxergaram um dia, mas depois passaram a não enxergar mais. Por quê? João aqui está tratando, eu já falei para vocês, ele está tratando com um problema que estava havendo dentro da igreja, que era uma divisão dentro da igreja por causa dos gnósticos, ou por causa do gnosticismo. Quando a gente fala gnóstico, pensa que é que nem os gnósticos de hoje. Não, era uma outra ideia, não é dos gnósticos de hoje. O gnosticismo era uma ideia pseudo-cristã, falsamente cristã, que tinha em mente que Jesus era só uma ideia, que Jesus, a morte de Jesus na cruz foi como se fosse um fluido na cruz, não era uma pessoa de carne e osso que estava morrendo lá. Então João, nós já conversamos sobre isso semana passada, mas isso estava causando problema entre os irmãos. É mais ou menos o que está acontecendo agora por causa das eleições. Uns vão votar na Dilma, outros vão votar no Aécio. Mas aí a gente começa às vezes até brincar na internet, no Facebook, a mandar mensagens, e às vezes mensagens de brincadeira um com o outro, mas tem gente que leva a sério, começa a causar problema entre os irmãos. Essas coisas às vezes geram inimigos até dentro da família. É um negócio complicado isso aí. E a gente precisa tomar cuidado. É ou não é verdade? Eu estou certo ou não? Vocês estão aí, gente? Amém? Está tão quente assim que vocês já dormiram? Não, né? Está todo mundo aí. Então, veja bem, a igreja do Senhor naquela época estava com um problema interno. E João estava aqui como pastor daquela igreja, como fundador daquela igreja. Ele não era pastor local, mas ele estava mandando uma carta para a igreja para corrigir uma coisa que a igreja não estava entendendo. Que ter comunhão com Deus passa por algumas questões. Ter comunhão com Deus não é só simplesmente dizer eu acredito em Deus ou eu creio em Deus. Ter comunhão com Deus, ela passa por algumas decisões que devemos tomar na nossa vida. E o tempo todo João está tratando disso.
Então, às vezes a gente tira texto do contexto e a gente trabalha, por exemplo, o perdão de pecados nos 3 últimos versículos do capítulo 1 e nos 2 primeiros do capítulo 2. Depois a gente trata de comunhão com os irmãos nos outros versículos. Depois a gente trata de Jesus como luz no outro versículo, mas ele está falando de uma coisa só. João está falando o tempo todo de um assunto só, que era a falta de comunhão que estava havendo dentro da igreja por causa das divisões de pensamento. Como manter a comunhão com Deus? Então João começa a descrever isto e mostrar as decisões que deve haver no nosso coração para mantermos, não só para termos, mas para mantermos a comunhão com Deus. E a primeira decisão que a gente precisa ter é de andar na luz. A gente tem que andar na luz. Então João, lá no versículo 7, ele diz: se porém, é uma condicional, pode ser que alguém não está andando na luz. Então ele fala: se porém você está andando na luz, como Jesus na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando vamos olhar o capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Por que ele fala que nós estamos nele, se nós temos comunhão com os irmãos, e se nós recebemos o perdão dos pecados, mas também se a palavra de Deus está em nós? Se você observar o Salmo 119, versículo 105, você vai ver o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é como lâmpada para nós, ela é a luz do nosso caminho. Então, se a gente quiser andar na luz, nós temos que ter comunhão com a palavra. Isso é essencial. Se não corremos o risco de termos uma vida pseudamente cristã, onde eu vivo a partir dos meus conceitos, eu vivo a partir dos meus valores pessoais, eu vivo a partir do meu achômetro. E aí, eu não conhecendo a palavra de Deus, eu perco a comunhão com o meu Deus. Por isso é importante, hoje com tantas vozes, como diz, né, o escritor, com tantas vozes que há no mundo, com tanta coisa sendo dita, com tanta afirmação sendo feita em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente fica perdido com tanta informação. Por isso, nós precisamos ter uma informação segura, que é a revelação da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Senão a gente acaba aceitando um punhado de coisa que não tem nada a ver com Deus. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todo mundo que fala Jesus, Jesus está falando do Jesus da palavra. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos conhecer a palavra, ela será luz para nós. Você quer ter comunhão com Deus? Ande na luz. Você quer andar na luz? Viva a palavra. Viva a palavra. Se você não vive a palavra, se você não conhece a palavra, você tem grande chance de andar nas trevas, pensando que está na luz. Porque nós não estamos falando dessa luz. Nós estamos falando da luz que ilumina o espírito da pessoa. Amém? Você quer ter comunhão com Deus? Tem que tomar uma segunda decisão. Tem que manter comunhão com os irmãos. Olha só. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, consequência, vamos manter comunhão uns com os outros. É uma consequência. A gente anda na luz, quem anda na luz tem que manter comunhão. Você vê que João está corrigindo o fato de que os crentes estavam ficando um com o outro, de que os crentes não queriam ficar um perto do outro. Está dizendo, vocês não têm andado na luz. Se vocês dizem que têm comunhão com Deus, o Pai, vocês devem andar na luz.
Vejam o que está escrito nas Escrituras. E se vocês andam na luz, vocês têm que manter comunhão um com o outro, porque é consequência. Amados, a gente manter comunhão, a gente andar junto, é um sinal de que nós estamos andando na luz. Isso é muito importante. E é também um sinal, esse andar em comunhão com os irmãos, amando o irmão, perdoando o irmão, agraciando o irmão, ele também sinaliza se nós estamos em trevas também ou na luz. Olha só o capítulo 2. Veja bem, aquele que diz, verso 9, aquele que diz estar na luz e aborrece seu irmão, até agora está nas trevas. E ele continua, aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amados, percebem que os conflitos que há no nosso meio, os conflitos que há no meio da igreja, os conflitos que há no meio das famílias, os conflitos que há entre amigos, são promoções do diabo, são promoções das trevas, porque quem anda na luz não aceita essas promoções, não aceita essas intrigas, não aceita essa falta de perdão, não aceita andar contra o outro, não aceita ficar longe do outro, não aceita não partilhar com o outro, não aceita ver o outro numa situação desfavorecida e não ajudá-lo. Mas como que eu vou ajudar quem eu não estou vivendo perto? Eu nem sei o que ele está acontecendo. Como que eu vou ajudar um irmão que anda longe? Como que eu vou ajudar um irmão que não comunica as suas necessidades? A palavra diz que nós precisamos comunicar as nossas necessidades uns com os outros. A gente não pode esperar que o outro venha descobrir. A gente tem que comunicar. A gente tem que estar no meio da igreja e dizer: irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim porque eu estou passando luta. Irmão, ora por mim porque eu estou com esse problema. Quer dizer, você pode pedir oração, o irmão deduz o que ele pode fazer a partir daí. Então, se queremos ter comunhão com o Senhor, precisamos andar na luz. Se queremos manter comunhão com o Senhor, nós precisamos manter comunhão uns com os outros. Se queremos andar na luz, nós precisamos estudar a palavra, viver a palavra. Se nós queremos manter comunhão uns com os outros, nós precisamos deixar as intrigas, as divisões, as brigas, nós precisamos deixar os desacordos, nós precisamos deixar a falta de perdão, nós precisamos abraçar o perdão, abraçar a misericórdia, abraçar o acerto, a promoção da paz, o vínculo do Espírito. Agora, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós precisamos também de perdão dos nossos pecados. Nós precisamos receber perdão. Vê que uma coisa puxa a outra, está tudo no versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, quer dizer, estamos andando com Ele, o que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Tenha isso em mente. Nós estamos falando de algo seríssimo. Você já ouviu falar de pedra de tropeço? Você já ouviu falar pedras clamarão? Jesus está falando de pedras. Você já ouviu falar de pedras vivas? De edifício santo? De edificar o edifício, a casa de Deus? Deus nos chama por essa metáfora pedra, e Ele se chama de pedra. Ele diz para Pedro: Pedro, tu és pedra. E Ele diz: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro entendeu isso, e Pedro falou, escreveu na sua carta, dizendo que Jesus é a pedra angular sobre a qual todo edifício está construído. Também a palavra diz que nós somos pedras vivas do edifício, mas somos edificados como igreja sobre a pedra angular que é Cristo. Então Jesus estava dizendo para Pedro: tu és pedra, cada filho meu é uma pedra. Mas irmãos, nós não podemos ser uma pedra onde as pessoas tropeçam.
Qual é uma pedra onde as pessoas tropeçam? São as pedras que nós não vemos. Estou certo ou errado? Você tropeça numa pedra que está escondida. Às vezes tem um matinho ali, você está andando lá, naquele campo tem um matinho e está cobrindo a ponta de uma pedra, a ponta de uma rocha, e você dá um bicudo nela e cai. Né? Talvez você fale assim, ô pastor, lembra daqueles 3 americanos que foram andar lá na Serra da Cantareira? Eles resolveram se dividir pelo caminho. O que aconteceu? Um deles tropeçou numa pedra, bateu a cabeça e morreu. Porque ele estava no escuro, ele estava nas trevas. A pedra estava escondida onde? Nas trevas. Quando nós vivemos sem comunhão com Deus, nós estamos dentro da igreja, coberto de trevas, escondidos, e as pessoas que estão do mesmo jeito começam a tropeçar em nós que estamos em trevas. Os que estão em trevas tropeçam um no outro. E ao invés de sermos pedras vivas, nós somos pedras de tropeço. E aí o que acontece? As pedras que estão no mundo ficam vendo a igreja tropeçando um no outro, brigando um com o outro, cheia de pecado, e elas ficam clamando para serem colocadas no edifício, e não há quem pregue. Como eles crerão, diz o apóstolo Paulo, se não há quem pregue? E aí então o pastor Rui trouxe aqui a relação que eu faço com o clamor. Paulo estava tentando ir para um lugar e ele sonhou com uma pedra clamando. Um homem clamava lá na Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então há pedras de tropeço, há pedras clamando. Para que não haja mais pedras de tropeço, nós precisamos tirar as trevas do nosso coração, precisamos tirar as trevas da nossa vida. Mas como que nós tiramos as trevas? Como que ela é colocada? Ela é colocada através da mágoa, através da rixa, através das brigas, através das discórdias, através das nossas opiniões, através das nossas questões de não abrir mão, eu tenho o meu jeito de ver, eu tenho o meu jeito de ser, do nosso egocentrismo, da nossa egolatria. A gente vai deixando entrar na nossa vida uma série, um volume enorme de trevas. E de repente a gente já não sabe mais para onde está andando. A gente começa a não ter mais comunhão com os irmãos, sinal de que não estamos andando segundo a palavra. Aí nós começamos também a não ter comunhão com Deus, porque esse negócio de que eu creio em Deus do meu jeito, eu creio em Deus lá na minha casa, está errado. Porque a gente tem que crer em Deus como casa de Deus, e como casa de Deus nós temos que estar ligados como pedras de um mesmo edifício. Não pode a mão andar para lá e o pé andar para lá, ou todos estão andando junto, ou quem não está junto, saiu do meio, é porque está andando longe de Deus, é porque está andando longe dos irmãos, e é porque está andando longe da luz. Como que a gente faz então para nos mantermos na luz e assim ter comunhão com o Pai? Nós precisamos admitir, verso 8, que somos pecadores. Nós precisamos nos humilhar e entender, eu sou pecador, eu peco. Às vezes a gente tem um dedo duro para falar, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, você faz aquilo outro. Mas diz o ditado que quando a gente aponta um dedo para a pessoa, a gente aponta um para Deus e aponta 3 para nós, né? Amados, se nós queremos andar na luz, nós precisamos ter comunhão com Deus por meio da palavra, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, e para que tudo isso aconteça, eu preciso estar disposto a abrir mão de mim mesmo, do meu pecado, da minha maneira de ver as coisas. E por isso, João vai dizendo, confesse o teu pecado, ele é fiel, ele é justo, para te perdoar o pecado, verso 9 do capítulo 1, e te purificar de toda injustiça. Não diga que você não tem pecado, porque você se torna um mentiroso. Não fale que você não peca, porque você diz que Deus é mentiroso. Filhinho, você tem advogado junto ao Pai. Fique tranquilo, confesse o teu pecado, que Ele te defende. Ele vai te defender. João está chamando a igreja à razão.
E ele então ele continua dizendo, se você o conhece, você deve fazer aquilo que ele mandou. E aqui mandamento não está falando dos 10 mandamentos. A palavra em grego para os 10 mandamentos é nomos. Aqui a palavra é outra. Eu não me lembro se é paracaléu, alguma coisa assim. É outra palavra. Está falando de ensinamentos. E ele lá embaixo, com um paralelo, ele diz, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele, quando guardamos a palavra. Amados, quando nós fazemos do nosso jeito, nós estamos na mão do diabo. Quando nós fazemos do jeito de Deus, nós estamos na mão de Deus. É isso que está dizendo. E quando eu faço do jeito de Deus, eu tenho sinais para mim. Eu tenho satisfação de estar com os meus irmãos. Eu perdoo os pecados dos meus irmãos. Eu perdoo as fraquezas dos meus irmãos. Eu perdoo. Eu consigo conviver. Mas se eu começo a andar longe, se eu começo a dizer, que se lasque, que se dane, que se lixe, eu começo a andar nas trevas. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ter coragem de confessar o meu pecado. Eu tenho que ter coragem de abrir mão. Ele está dizendo, esse mandamento não é novo. Esse mandamento é velho. Mas eu estou dando um novo mandamento. Isso o que ele está falando aqui, irmãos, ele está fazendo um jogo de palavras para dizer assim, é como alguém que comprou um carro, um novo carro, mas não é um carro novo. Ele comprou um novo carro, quer dizer, um carro velho, mas para ele é novo. Deu para entender o jogo da palavra? Eu comprei um carro novo, esse carro é zero, é novo, mas eu comprei um novo carro. Quer dizer, aquele outro que eu tinha, eu agora tenho um novo carro. Se eu comprei um carro novo, ele é zero. Se eu comprei um novo carro, é um outro carro. Então ele está falando, não é um mandamento novo, é um novo mandamento. Quer dizer, é um mandamento velho, para gente que deveria já ter ele, mas ainda não tem. Está com o mandamento com uma outra linha de pensamento. Então a gente tem que pegar esse mandamento. Qual é o mandamento? É amar. É amar o irmão. Amados, a comunhão entre nós evidencia que nós temos comunhão com o Pai. A dissensão, as discórdias entre nós evidencia que nós não temos comunhão com o Pai. A nossa comunhão evidencia que nós andamos na luz. A nossa divisão evidencia, isso aqui na família, evidencia que estamos andando nas trevas. Mas se alguém quer voltar para a luz, ele tem que confessar pecados, confiar que Jesus perdoa, que Jesus purifica. E então João termina, e aqui, irmãos, eu entendi isso aqui de forma fantástica, como uma revelação, porque eu sempre vi esses 3 versículos serem estudados, e eu já estudei, já fiz isso também, separado do contexto. Verso 12, 13 e 14. Ele encerra esse assunto, ele resume esse assunto da discórdia entre os irmãos, de andar na luz e manter comunhão com Deus. Ele faz uma síntese, ele diz, filhinhos, ele está falando com os novos na fé, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque vocês foram perdoados dos pecados por causa do seu nome. Quer dizer, quando a gente se converte, amados, quando a gente é novinho na fé, todos os nossos pecados foram pagos. Os pais, ele diz, pais, eu vos escrevo porque vocês sabem, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Quer dizer, aquele que é novo, está dentro da igreja, né, achando que a igreja é o céu, ele já foi perdoado, mas ele não sabe que tem algumas coisas entre os crentes que precisam ser limpas, lavadas, iluminadas. Então ele está lá no primeiro amor. Então esse é o novo. O maduro, ele já conhece, ele sabe o que ele tem que fazer para ter comunhão com o Pai. Ele conhece aquele que é desde o princípio, ele sabe que nele não há sombra de variação. Não adianta eu tentar manter comunhão com o Pai andando em trevas.
Ele é luz, nele não há treva nenhuma. Quem diz que está na luz e não tem comunhão com o irmão, está em trevas e não tem perdão do seu pecado. Quer dizer, quem é maduro já sabe disso. Quem é maduro sabe que quando ele começa a sentir mágoa no coração, se ele não confessar o pecado para Deus, se ele não limpar a sua vida com o irmão, ele vai ficar com problemas com Deus. Ele sabe, ele é maduro, ele entendeu isso. Mas entre aquele que nasceu na fé e aquele que já é maduro para ser irrepreensível, quer dizer, ele mesmo se repreende, tem o meio. E o meio aqui, ele chama de jovens. Quem são esses jovens? São aqueles que estão lutando. Lutando com o quê? Com esses estímulos malignos. Estão lutando com essa coisa de não ter comunhão com Deus. É com o sexo, é com a sexualidade, é com os hormônios que estão brotando lá dentro, né? Mas também estão lutando com essa questão espiritual da interfase entre a imaturidade e a maturidade, que é aprender a andar limpo, aprender a andar em santidade, aprender a andar perdoando, aprender a andar perdoado, aprender a andar limpo. Então ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque vocês foram perdoados. Pai, eu vos escrevo porque vocês já sabem, vocês já conhecem ele. Agora, jovens, eu vos escrevo porque vocês estão lutando contra Satanás e vocês têm vencido o maligno. Essa luta que vocês têm tido é contra o maligno. João não está falando aqui, tirando isso do nada, irmãos. Ele está falando isso em relação à comunhão. Desde o começo ele está falando de comunhão. E ele continua falando de comunhão. Aqueles que vivem nessa luta não estão maduros ainda. Aqueles que vivem sem conseguir perdoar, vivem com uma crise, mas se eu perdoar o cara vai achar isso, se eu perdoar o cara vai achar aquilo. Esse ainda não está maduro, ele está em processo. Ele não está reprovado, ele está em processo. Mas ele está aprendendo a vencer o maligno. Ele está se mantendo, porque aqueles que se afastam, depois se você continuar lendo 1 João, ele fala: aqueles que se afastam é porque não são dos nossos. Porque dos nossos tem aqueles que não sabem nada ainda, mas entregaram a vida para Jesus, foram perdoados, tem os maduros e tem os que estão vivendo na luta, aqui no meio, na juventude da fé. Esses estão vencendo o diabo, esses não estão se entregando, esses estão dizendo: não, eu quero ter comunhão com Deus, não, eu quero andar na luz, eu não aceito viver essa miséria de vida onde eu estou sempre magoado, sempre ferido, sempre chateado, sempre estou falando da vida de alguém, eu não quero isso para mim. E isso é uma luta dentro dele, porque ele ainda, às vezes ainda ele cede à sua carne. Ele às vezes ainda vive a mágoa, o ódio, o rancor, a amargura. Ele ainda se distancia dos irmãos. Ele ainda dá um pisão na bola e vai meio para o mundo. Mas ele está lutando: eu não quero, eu quero viver para Deus, eu quero amadurecer, Senhor me amadurece, Senhor me ajuda, Senhor me socorre. Então ele vai para os irmãos mais maduros e diz para os irmãos: irmão, eu estou passando isso e isso. Ele vai para o líder de corda, ele vai para o pastor, para o supervisor, para o seu discipulador e diz: eu estou vivendo isso, eu preciso de socorro, eu preciso de oração, me socorre em oração. E aqueles que são mais maduros sabem o que ele está passando. Sabem como é difícil viver isso. E dão a mão. Fala: meu amado, fica tranquilo, eu já passei por isso e você vai vencer. Eu venci em Cristo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Ele disse para nós que nós venceremos, e eu tenho vencido. E como Jesus venceu e eu tenho vencido, você vai vencer também. E virão outras lutas e você vai vencer também. Quer dizer, passa a ser comunhão. Passa a ser conversa santa, e conversa santa traz alegria completa, tira essas tristezas, essas mágoas, tira essas coisas que Satanás vai colocando nos nossos corações e contaminando as nossas vidas com raízes amargas, com raízes adoecedoras. Ele vai tirando de nós e vai nos trazendo alegria completa. Que maravilhoso! Conversa santificada é uma oportunidade tremenda, conversamos domingo passado. Mas outra oportunidade tremenda que temos é de manter. O filhinho foi perdoado, ele tem comunhão com o pai, mas ele vai precisar manter comunhão. Se ele quiser ser maduro um dia, ele vai precisar manter comunhão. E você sabe qual é o problema de manter comunhão?
é que não existe nada mais difícil do que conviver com o ser humano. E a palavra de Deus diz que assim como, eu não lembro bem o texto que diz o texto, talvez alguém se lembre e pode me ajudar, que um ao outro, um amigo, um irmão ao outro, se ajudam, é como se fosse o aço esfregando no aço, afiando o aço. Quem sabe onde está esse versículo? Assim como ferro com ferro afia. Pode ler, pastor. Fique em pé, por favor, pastor. Endereço e texto. Provérbios 27 e 17. Estão vendo? A comunhão faz isso. A gente deixa o outro afiado. A gente precisa conviver. Quando a gente renuncia à convivência, a gente renuncia à luz. Se eu sou questionado, isso é uma bênção. Se eu sou reprovado, isso é uma bênção. Mas e se você for reprovado por alguém reprovado? Não tem problema, porque o sábio, ele fica mais sábio ainda quando ele é repreendido. Se o tolo repreende o sábio fica mais sábio. Agora, se o sábio repreende o tolo fica com raiva. Raiva, ira, cólera, trevas, mágoa, divisão, rancores, falta de perdão, trevas. Perdão, misericórdia, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, benevolência. Luz. Mantenha comunhão com o Pai, andando na luz, por meio da palavra, por meio de dar ouvidos a Deus. Mantenha comunhão com seus irmãos, tolerando, convivendo, ajudando, socorrendo. Receba o perdão dos teus pecados, confessando, abandonando esses pecados. Não seja mais menino na fé, menina na fé, que vive magoadinho, chateadinho, não gostei, bicudinho. Seja maduro, conhecedor daquele que é desde o princípio, mas entre uma coisa e outra saiba que você vai ter muita luta. Aceite a luta, não fuja da luta, porque se você fugir, você se porta como alguém que é do mundo. Aceite o infight, aceite a luta e vença, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Se você permanecer nele, você não só vai perdoar, não só vai ter misericórdia, não só vai ser benevolente, mas você vai crescer como pessoa, como gente, como ser humano. Você vai se tornar um ser humano melhor. Nós nos tornaremos seres humanos melhores, pais e mães melhores, filhos melhores, cidadãos melhores, amigos melhores. E com certeza, nós construiremos relacionamentos melhores, uma igreja melhor, uma evangelização melhor, um cuidado melhor, uma corda melhor, com toda certeza. Que Deus ilumine os nossos corações e nos ajude, para que nós venhamos manter essa comunhão, não perdê-la, mas mantê-la, andando na luz, tendo comunhão uns com os outros e vivendo em santidade, lavado de todo o pecado, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé? Não falte na corda, vá para a corda, vai meditar nisso, vai
compartilhar, vai afiar o teu irmão.